Bom dia! Olha aí, cara, Ney Lisboa, maravilhoso. Bom dia, Maria. Oi, Lúcia, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Rubio. E aí, Jaque, tudo bem? Olá, Cleia, tudo bem? Oi, Rosana, Clayton, bom dia. Começando com Ney Lisboa. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Priscila. Ele tá internado, né, no HPS, mas tá bem. Nosso grande compositor, escritor, músico. Bom dia, Lu. Mas ele tá bem. Não tá entubado, tá. Tô acompanhando. Sou muito fã dele. Bom dia, Carla. E aí, Isis? Isis, tu não vai dormir hoje? Bom dia, Fernanda, tudo bem? Oi, Cláudia. Oi, Marisa. Bom dia, Jéssica. Oi, Ana Tereza, tudo bem? Como é que tá o Rio? Tem mais uma do Rio também, a Isis, a Ana. Tem uma galera do Rio aí. Bom dia, Karen. Oi, Thalita. Bom dia, Josinha. Então, o Ney é maravilhoso, simplesmente. Ele é muito maravilhoso. É isso aí. Então, bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia, aqui eu não dei bom dia, talvez tenha entrado alguém que eu não vi ali. E aí vamos começar, né? Deixem as minhas olheiras de lado que eu estou madrugando muito. Mas vamos lá. A Arte da Felicidade, Manual para a Vida, com Dalai Lama. E aí a gente está na página 165. Manualzinho para a vida, vamos ver. Estão todos bem? Vamos começar? Oi, Cris, chegou bem na hora. Embora a dor e o sofrimento sejam vivenciados por todos os seres humanos, muitas vezes tive a sensação de que as pessoas criadas em algumas culturas orientais parecem ter uma tolerância e aceitação maiores diante do sofrimento. Em parte, isso pode decorrer das suas crenças, mas talvez seja por ser o sofrimento mais visível em nações mais pobres, como a Índia, do que em países mais prósperos. A fome, a pobreza, a doença e a morte apresentam-se aos olhos de todos. Quando uma pessoa envelhece ou adoece, ela não é marginalizada, despachada para asilos para receber cuidados de profissionais de saúde. Essas pessoas permanecem na comunidade e são tratadas pela família. Quem vive em contato diário com as realidades da vida não pode negar facilmente que a vida é caracterizada pelo sofrimento, que ele é uma parte natural da existência. À medida que a sociedade ocidental conquistou a capacidade de limitar o sofrimento causado pelas duras condições da vida, ela parece ter perdido a capacidade de lidar com o sofrimento que ainda resta. Estudos realizados por cientistas sociais salientaram que a maioria das pessoas na sociedade ocidental moderna costuma passar pela vida acreditando que o mundo é essencialmente um lugar agradável para morar, que a vida é em grande parte justa e que elas são boas pessoas que merecem que lhes aconteçam coisas boas. Todo mundo merece isso, né? Essas crenças podem ter uma influência importante para se levar uma vida mais feliz e mais saudável. No entanto, o inevitável surgimento do sofrimento solapa essas crenças e pode dificultar a continuidade da vida feliz e eficaz. Nesse contexto, um trauma relativamente insignificante pode ter um impacto psicológico enorme, já que a pessoa perde a fé nas suas crenças essenciais a respeito de um mundo justo e benevolente. Disso resulta uma intensificação do sofrimento. Às vezes acontece uma coisinha, né, e a gente já cria um dramão assim. Não há dúvidas de que a tecnologia crescente, o nível geral de conforto físico aumentou para muitos na sociedade ocidental. É nesse o ponto que ocorre uma mudança crítica na percepção. Como o sofrimento se torna menos visível, ele não é mais visto como parte da natureza fundamental dos seres humanos, mas sim como uma
anomalia, um sinal de que algo deu terrivelmente errado, um indício de colapso de algum sistema, uma violação da nossa garantia de direito à felicidade. Eu estava lendo e pensando numa coisa. Uma vez eu escrevi um tratado e nele falava isso, assim, sobre essa nossa indisposição. Não, a gente não tem mais uma predisposição para o sofrimento de verdade, né? Os nossos sofrimentos são todos psíquicos, né? E quando o homem da caverna, não, o homem da caverna, né, o início do homem, né, ele tinha uma real presença do perigo, assim, né? E hoje nós não temos essa real presença tão forte assim, né? A gente pode sair na rua, né, com alguns cuidados, claro, enfim, mas tu não vai ser atacado por um dinossauro, né? Uma coisa assim. Mas hoje não, hoje o que é a nossa vida, né? Agora a gente está confinado, mas como era há 1 ano, 2 anos atrás, né? A gente está dentro de casa, a gente entra dentro de um carro, vai até o seu escritório, sobe pelo elevador, trabalha, desce do elevador, entra no seu carro, vai até o mercado, entra numa outra caixa. Quer dizer, tu está o tempo todo se deslocando pela cidade, enfim, dentro de caixas seguras, né, sem nenhum contato com a urbanidade, né, com a cidade em si. Claro que há casos, há exceções em que tu caminha, vai até em cidades menores como a nossa, que a gente caminha, enfim. Mas de um modo geral as cidades são assim, né? Elas não são feitas mais para essa utilização, assim. E aí a gente perde o contato justamente com o sofrimento. Porque o sofrimento também é tu olhar um estado de olhar o outro, assim, né? Quando tu sai pela cidade com esse olhar de perceber, assim, né? Eu estava caminhando antes de ontem eu saí caminhar também, mas antes de ontem eu saí caminhar com uma atenção plena, assim, fui entrando em ruas que geralmente eu não entro, assim, quando eu caminho, e olhando e tentando imaginar as pessoas que vivem nas casas, assim, sabe? Eu gosto de fazer isso. Pô, imagina ali, ali tem uma família que deve estar super feliz agora, ou está sofrendo com alguma coisa, ou está passando alguma coisa, ou o filho conseguiu um novo emprego. Tenta imaginar cenas assim, porque aí tu começa a trabalhar essa humanidade compartilhada. Tu vai trabalhando isso. Ao invés de sair simplesmente, né, a gente sai caminhar e quer fazer uma prática, né? Não, sair olhando assim, pô, aqui tem uma família. Tem uma família que agora até final de tarde está tomando seu chimarrão, tá, né? A esposa chegou do trabalho, estão conversando. É bacana isso, assim, fazer essa imaginação, assim. E aí tu começa a perceber que tem pessoas ali. Parece ser bobo isso, mas façam esse exercício para verem como a gente começa a ter um ar de pertencimento. E daqui a pouco uma pessoa saiu da casa que eu estava passando e olhando, e como eu já tinha imaginado aquela cena de que ela estaria ali, chegando em casa, enfim, eu cumprimentei sorridente, sem saber quem era a pessoa, sorridente pelos olhos, estava de máscara, né? E ela cumprimentou também, sorrindo, porque ela, no fim, ela começa a fazer parte de uma história humana minha. Então, todas as pessoas são parte das nossas histórias. A gente pode incluir esses personagens, todos eles, né? Tem todos os tipos. Esse tipo de linha de pensamento apresenta riscos ocultos. Se pensarmos no sofrimento como algo antinatural, algo que não deveríamos estar vivenciando, não será um grande salto começar a procurar por alguém a quem possamos culpar por nosso sofrimento. Se me sinto infeliz, é porque devo ser a vítima de alguém ou de algo, uma ideia que infelizmente é bastante comum no Ocidente. O verdugo pode ser o governo, o sistema educacional, pais violentos, uma família desajustada, o outro sexo, o nosso parceiro insensível, ou ainda pode ser que voltemos a culpa para dentro, algo de errado comigo. Sou vítima de alguma enfermidade, ou de genes defeituosos, talvez. No entanto, o risco envolvido em continuarmos a atribuir culpa e a manter a postura de vítima é a perpetuação do nosso sofrimento, com sentimentos persistentes de raiva, frustração e ressentimento. Então, quanto antes a gente entender que o sofrimento faz parte da vida humana, da ideia de ser, de qualquer ser, né? Não só da vida humana, de qualquer ser, até uma planta sofre. A gente para de botar culpa no outro e tudo mais e começa a olhar para si e ver que as coisas são causadas por nós mesmos. Naturalmente, o desejo de nos livrarmos do sofrimento é o objetivo legítimo de cada ser humano. É o corolário do nosso desejo de sermos felizes. Portanto,
é perfeitamente apropriado que pesquisemos as causas da nossa infelicidade e façamos o que for possível para aliviar nossos problemas, procurando por soluções em todos os níveis, global, da sociedade, da família e do indivíduo. Porém, enquanto encararmos o sofrimento como um estado antinatural, uma condição anormal que tememos, evitamos e rejeitamos. Nunca erradicaremos as causas do sofrimento para começar a levar uma vida feliz. Muito bem, acabou aquele capítulo 8. Agora é o 9, o sofrimento criado pela própria pessoa. Quando a gente cria o nosso problema. Sabe que as 4 nobres verdades foi um primeiro gatilho assim, que o Siddhartha, né, quando ele estava lá praticando, há 2.600 anos atrás, então quando ele desperta, né, quando ele tem essa iluminação que ele atinge o Nirvana, que é o rompimento de todos, o entendimento de todos os venenos da mente, lembra que eu falei ontem, né, da ignorância, do desejo, apego, raiva, violência, enfim. Quando ele desperta, ele vai atrás dos amigos dele que estavam praticando com ele, né? E há uma história lá que os amigos não querem ouvi-lo, porque ele, enfim. E aí, para quem conhece, sabe dessa situação, mas ele vai atrás desses amigos e ele, então, a primeira coisa que ele passa é o entendimento das 4 nobres verdades. Porque os amigos deles estavam produzindo, e ele também, o próprio Siddhartha quase morreu, né? O Buda quase morreu, porque eles estavam produzindo aquela meditação de automortificação, né? Porque eles não comiam, o Buda estava praticamente morto, assim, né, o Siddhartha. E fazendo isso, assim, eles queriam dominar completamente o corpo e com isso dominar a mente. Daí o Siddhartha viu que não funcionava, né? Aí que surge o caminho do meio, né? Não esticar demais a corda, nem afrouxar demais também. E com isso, o Siddhartha percebe que o sofrimento faz parte da vida e que não é lutando contra ele, né, resistindo ao sofrimento, né, não é essa resistência que a gente cria, é entender que ele faz parte da vida, entender que isso faz parte desse processo todo. E aí então ele vai contar para os amigos, né, o início, aí ele fala as 4 nobres verdades. O sofrimento existe, né, as causas dos sofrimentos, a cessação do sofrimento e o caminho, né, caminho para liberar desse sofrimento. E o caminho é maravilhoso, porque o caminho é um estudo da mente, né? Aí tu começa, o caminho é o caminho óctuplo, né? Aí vem visão, né? A visão correta, a ação correta, o pensamento correto, a fala correta, a ação correta, o posicionamento correto no mundo, e assim vai indo. E por fim, o 8º, é a sabedoria, Prajnaparamita. E só Prajnaparamita é todo o budismo. Prajnaparamita, que é a sabedoria, é praticamente todo o conceito do budismo. Então é maravilhoso. O sofrimento criado pela própria pessoa. Na sua primeira consulta, o senhor de meia-idade, bem tratado, trajando com elegância um austero terno escuro Armani, que chique, deve ser muito chique, né? Sentou-se com uma atitude educada, porém reservada, e começou a relatar o que trazia ao consultório. Falava bastante baixo, com uma voz controlada, comedida. Percorria a lista de perguntas normais, descrição da queixa, idade, formação, estado civil. Aquela vagabunda! Gritou ele. Não importa, ele está num terno Armani, mas... De repente a voz espumando de raiva. A peste da minha mulher, ex-mulher agora. Ela estava tendo um caso em segredo. Sim, claro que era em segredo, né? Senão não seria um voyeurismo. Depois de tudo que eu fiz por ela, aquela piranha. Aqui piranha está em caixas altas, assim, tá? Sua voz foi ficando mais alta, mais furiosa e mais cheia de veneno, enquanto ele repassava as queixas e mais queixas contra a ex-mulher ao longo dos 20 minutos seguintes. A sessão estava chegando ao final. Percebendo que ele estava só ganhando ímpeto e que poderia facilmente continuar a falar daquele jeito por horas, tentei redirecioná-lo. Bem, a maioria das pessoas tem dificuldade para se ajustar a um divórcio recente. E tem dificuldade para se ajustar a um divórcio, e sem dúvida, esse é um assunto do qual poderemos tratar em sessões futuras. Disse eu, em tom conciliador. Por sinal,
Aí pergunta o Howard, né, do cara. Por sinal, há quanto tempo está divorciado? Há 17 anos, completos em maio. pensa na raiva que ele tinha dela. Que barbaridade. Eu vou dizer uma coisa que uma cunhada minha, que é psicóloga, disse. Eu achei maravilhoso, até hoje eu uso. Ovelha não se encosta em lobo. Sacaram? Ovelha não se encosta em lobo. Quando ela disse aquilo, eu achei sensacional, tia. A Gil. Porque as pessoas dizem, porque o fulano fez isso no meu relacionamento, acabou, e aí ele fez isso, ela fez aquilo, e porque ele é horrível, porque ela é horrível, porque ele me trata assim, porque ela trata assim. Cara, tem situações que é abuso, né? Vamos tirar essa história do... Né? Mas a ovelha não se encosta em lobo, gente. A pessoa sabe exatamente onde está se metendo. Agora, 17 anos, e ele ainda com essa amargura, pá, o cara não deixou passar. No último capítulo, examinamos a importância de aceitar o sofrimento como um fato natural da existência humana. Embora alguns tipos de sofrimento sejam inevitáveis, outros são criados pela própria pessoa. Estudamos, por exemplo, como a recusa a aceitar o sofrimento como parte natural da vida pode levar a que a pessoa se considere uma eterna vítima e culpe os outros pelos seus problemas. Uma receita infalível para uma vida infeliz. No entanto, também aumentamos nosso sofrimento de outros modos. Com extrema frequência, perpetuamos nossa dor, mantendo-a viva com a repetição infinita das nossas mágoas em pensamento, ao mesmo tempo que exageramos as injustiças sofridas. Repassamos nossas lembranças dolorosas, talvez com o desejo inconsciente de que, de algum modo, isso mude a situação, mas ela nunca muda. Naturalmente, às vezes, essa infindável narração das nossas desgraças pode servir a um objetivo limitado. Ela pode acrescentar dramaticidade a uma certa emoção à nossa vida, ou despertar atenção e solidariedade nos outros. Mas isso parece não compensar a infelicidade que continuamos a suportar. Então, a gente fica relembrando de coisas do passado que é natural, quando tu está ainda talvez administrando uma perda, um sofrimento recente, ou uma perda de qualquer perda, né? Amorosa, emprego, qualquer fim, assim, sei lá. Ou qualquer situação, seja o que for. E tu fica relembrando daquilo, né? E tentando rever aquela cena milhares de vezes. Isso é um tremendo do engano assim, que a gente faz, né? Ficar ruminando o que se diz, né? Porque primeiro que tu não é mais aquela pessoa. No budismo a gente fala isso constantemente, né? Porque a gente é um outro eu, assim, a cada inspiração a gente é um outro eu que vai se construindo, né? E quando a gente acessa aquela memória, a gente não acessa a memória daquela pessoa que estava envolvida naquelas causas e condições. A gente acessa a memória dessa pessoa nessas causas e condições de agora. Aí fica fácil tu entrar lá no passado e querer mudar o cenário do passado. Se tivesse feito assim, sabe? Não adianta nada. Tipo, zero possibilidade. Adianta tu olhar e ver, bom, eu tenho minha parcela de culpa, de problema ali, naquele negócio, não fiz direitinho e tal. E aí tu procurar não fazer, não cometer os mesmos enganos. Porém, a gente não consegue mudar o passado, mas a gente consegue mudar o futuro e criar uma quarta dimensão. Então a gente tem o passado, o presente e o futuro, e um futuro criado por uma condição de olhar o passado. Então quando eu olho o passado a partir da pessoa que eu sou hoje, eu não mudo o passado, mas eu mudo o futuro com esse olhar, entendeu? Então eu crio uma quarta dimensão. A quarta dimensão é um futuro criado daquele passado que eu posso ressignificar. Então eu ressignifico ele o tempo todo. Eu estou o tempo todo ressignificando. Vocês querem saber como é que vai ser o futuro de vocês? Não precisa ir em astrólogo, não precisa ir em cartomante, não precisa ir fazer... Não precisa fazer nada disso. Não estou contra, óbvio, eu adoro essa gente, adoro, acho elas maravilhosas. Conheço várias. Mas dentro do contexto aqui agora, vocês querem saber como é que é o futuro? Olhem como é que vocês estão agindo agora. Não vai ser diferente. Daqui a uma semana, um mês, 2 meses, um ano, vai ser exatamente igual. Teu futuro vai ser exatamente isso que tu está fazendo agora. Não fazendo fisicamente, agindo mentalmente. É isso, teu futuro é isso. Observe teu presente, observe como tu está agindo agora,
será o teu futuro. Pode ser que tu esteja numa outra casa, num outro emprego, numa outra cidade, mas tu vai estar fazendo exatamente a mesma coisa. Agindo da mesma maneira, pensando da mesma maneira. Entendeu? Então o futuro é isso. O futuro é essa nossa projeção desse presente aqui. Projetem ele assim. Tipo, se projetem no futuro. Pensem. Ao falar sobre como aumentamos nosso próprio sofrimento, o Dalai Lama deu uma explanação. Podemos ver que há muitas formas pelas quais contribuímos ativamente para a nossa própria experiência de sofrimento e inquietação mental. Embora, em geral, as próprias aflições emocionais e mentais possam surgir naturalmente, com frequência nosso esforço é nosso reforço dessas emoções negativas que as torna muito mais graves. Por exemplo, se sentimos raiva ou ódio por uma pessoa, há menos probabilidade de que essa emoção atinja um nível muito intenso se nós a deixarmos de lado. Porém, se pensarmos nas deslealdades que nos teriam sido feitas, nas formas pelas quais fomos tratados injustamente, e se não pararmos de remoer essas coisas o tempo todo, isso alimenta o ódio. Essa atitude confere ao ódio muito poder e intensidade. Naturalmente, o mesmo pode se aplicar a algum apego que tenhamos por uma determinada pessoa. Podemos nutrir esse sentimento pensando em como a pessoa é linda, e enquanto não pararmos de pensar nas qualidades projetadas que vemos na pessoa, o apego vai ficando cada vez mais forte. Isso demonstra, entretanto, como nós podemos, através do pensamento e da familiaridade constante, tornar nossas emoções mais fortes e intensas. Ontem à noite eu deitei e li Krishnamurti. Eu adoro Krishnamurti. Eu tenho livros dele que era do meu pai, assim, que deve ter uns 80 anos, esses livros, uma coleção super antiga e rara, assim, nem existe mais. E eu herdei os livros dele. E eu estava lendo Krishnamurti, e ele ontem, numa frase, num parágrafo, ele disse que os ciúmes e o desejo, de uma certa forma, ele é o mesmo que ódio. Ele começa assim o título. Isso eu li antes de deitar. Aí estava estudando Krishnamurti. E aí ele diz que é mesmo que ódio, porque na verdade quando tu tem ciúmes ou inveja, ciúmes de uma outra pessoa, assim, né? Aquela pessoa que tu quer como posse, como desejo, né? Incontrolável, como apego. Esses ciúmes é porque tu quer aquela pessoa para ti porque ela te torna importante. Tu ter aquela pessoa como posse é importante, te torna importante. E o ódio está associado aos ciúmes, mas não ódio pela pessoa que tu sente ciúmes, que tu projeta os ciúmes. Olha só a visão do Krishnamurti. Fiquei bem encantado com isso. Mas o ódio é por ti. É uma falta de... Porque, claro, quando ele escreveu aquele livro ali, esse livro tem... Quando ele escreveu, sei lá, Krishnamurti deve ter quase 100 anos, né? Mas hoje a gente vai falar de autocompaixão, né? Não existia essa palavra foi cunhada depois, né? Mas ele está dizendo isso, exatamente isso. Esse ódio por si é a falta de autocompaixão, né? Falta de amor próprio. Então, olha só que visão, né? Uma visão de que quando a gente tem ciúmes da outra pessoa, a gente se torna importante por isso. Aquela pessoa nos torna importante pela posse. E, na verdade, é uma falta de amor próprio que a gente tem. Então, o que a gente faz, né, para diminuir isso, né? Tu começa a aumentar teu amor próprio. Começa a aumentar. É bem bacana isso. Faz sentido, né, Cris? Eu não tinha visto dessa maneira. Por isso que ler Krishnamurti, assim, ele sempre tem uma visão muito, muito peculiar, assim. É polêmico, assim, né? Mas muito peculiar, assim, das coisas. Muito direto também. Eu gosto de ler Krishnamurti. Não, sempre eu parei aqui. Acho que é aqui. Também costumamos aumentar nossa dor e sofrimento sendo excessivamente sensíveis, reagindo com exagero a fatos insignificantes. Aqui. Por isso, creio que o fato de sofrermos ou não depende em grande parte de como reagimos a uma determinada situação. Por exemplo, digamos que tenhamos descoberto que alguém está falando mal de nós pelas costas. Se reagirmos a essa informação de que alguém está falando mal de nós, a esse fato negativo, como uma sensação de mágoa ou raiva, somos nós mesmos que estamos destruindo nossa paz de espírito. Nossa dor é nossa própria criação pessoal. Por outro lado,
se nos contivermos para não reagir de modo negativo, se deixarmos que a calúnia se dissipe como um vento silencioso que passa por trás da nossa cabeça, estaremos nos protegendo daquela sensação de mágoa, daquela sensação de agonia. Logo, embora nem sempre sejamos capazes de evitar situações difíceis, podemos modificar a intensidade do nosso sofrimento pela escolha de como reagiremos à situação. Então vamos fazer uma praticazinha de meditação curta, para a gente encerrar a nossa live de uma forma um pouquinho diferente. Pode ser? Todos concordam? Quem concorda, levanta a mão. Bota a mãozinha ali. Eu gosto de ver quando vocês se manifestam aí, porque eu sei que tem gente do outro lado. Porque eu estou falando para mim aqui, não estou olhando só para minha tela, né? Então, quem está aí tomando seu cafezinho, está fazendo alguma coisa, para só por 2 minutos, uma prática de 2 minutinhos. Se coloque numa postura melhor possível agora, sentem, né, na sua cadeira ou parem o que estiverem fazendo. Façam uma inspiração profunda pelas narinas. Soltem pela boca. Soltem os ombros. Observem seu corpo nesse primeiro momento. Como é que ele está. Soltem qualquer tensão do corpo. Soltem o rosto, a tensão no rosto, tensão nos ombros, tensão na lombar. Deem esse comando mental de soltar completamente. Soltem qualquer expectativa também desse dia. Soltem qualquer coisa que tenha ligado vocês à leitura desse livro, que tenha levado algum gatilho em vocês. Soltem. Observe se alguma palavra que foi dita aqui durante a live causou algum gatilho em vocês, talvez alguma coisa que o escritor tenha dito, que o Dalai Lama tenha dito, que eu próprio, com as minhas interpretações, que podem ser imperfeitas, às vezes, pode soar diferente para vocês. Soltem isso. Aceitem o olhar e a visão das pessoas. Soltem. Soltem a crítica. Soltem a autocrítica, não se julguem. Se surgiu alguma coisa do passado, como o Dalai Lama estava mencionando, apenas soltem. Não há nada a fazer mais. Olhem para o passado, se sentem alguma culpa, alguma vergonha, algum lamento, apenas olhem para aquilo, aquele eu do passado reagia assim. Aquele eu do passado agiu da melhor maneira dentro das causas e condições que ele tinha para resolver a situação. Esse eu de agora, do presente, do dia 24 de março de 2021, reage de forma diferente. Então absolva aquele eu do passado. É como se você fosse até lá, desse um abraço nesse eu do passado que cometeu qualquer coisa que possa lhe incomodar hoje. Sorria e diga: está tudo bem. Lá na frente, no dia 24, eu ainda trago essa marca, mas eu estou bem. O sofrimento é inevitável, causa algumas marcas, algumas cicatrizes, mas todos os seres do planeta sofrem. Todos os seres do planeta estão sujeitos a perdas, a sofrimentos. Mas todos os seres do planeta vieram para serem felizes. Então imagine agora algo por que vocês são gratos nesse dia, algo simples. Agradeçam. Coisas simples, por estarem aqui, por terem um café na mesa,
uma água para tomar um banho, qualquer coisa simples. Agradeçam por isso. A gente não precisa ser muito importante. Apenas agradeçam por ter um café preto na mesa, nada mais. Pequenas coisas. Sorriam para isso, pela felicidade de poder ter oportunidade de entrar numa live sobre meditação, sobre o Dharma. Sorriam, inspirem profundamente pelas narinas, soltem pela boca num suspiro. Obrigado pela companhia de vocês, por mais esse dia. E vamos lá. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e ecoem para todo o resto, todos os seres sencientes, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Ok? Um bom dia, uma boa quarta-feira a vocês.